Fala, meu aluno, fala, minha aluna, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Júnior e eu sou professor de informática aqui no Estou Preparado. E nesta oportunidade, nós estaremos juntos desenvolvendo mais um projeto Carga Máxima para você que vai prestar o concurso público aí, né, organizado pela banca ADM Tech, né? Uma banca que fica aí responsável por vários concursos de prefeituras, né? Já realizou alguns concursos em nível estadual e também federal, mas atualmente tem esse enfoque aí, né, mais voltado para as prefeituras, beleza? Então estamos aqui, ó, diante do nosso projeto Carga Máxima da ADM Tech para te preparar da melhor forma possível aí, né, para esse concurso que você está, né, almejando, tá bem? Então nós temos, né, diante de nós um edital padrão aqui, né, da banca. Sempre que ela cobra conhecimentos em informática, ela vai organizar o seu edital mais ou menos assim, né? Claro que eu já dei aqui, né, pessoal, uma organizada para que fique ainda melhor a compreensão dos assuntos, tá? Então nós temos aqui, ó, noções de hardware, redes de computadores e software, software livre, né, Linux, BROffice e outros. Lembrando que software livre é um conceito muito interessante, porque trabalha a liberdade do usuário em poder estudar a maneira como um programa funciona e, além disso, poder também modificar, né, a maneira como esse programa ele funciona. No ponto 3, nós temos utilização da tecnologia Microsoft no ambiente de trabalho. Quando a gente fala tecnologia Microsoft, né, envolve aí diversos aspectos, mas a banca vai focar aqui, né, em dois, né? Tem 3 subtópicos, mas você vai entender como 2. O primeiro é o pacote, né, de escritório, ou suíte de escritório, Microsoft Office. Aí ele descreve Microsoft Excel, PowerPoint, Word, né, da versão 2003 até a mais atual. Então, as características gerais, beleza? O ponto 2 é sistema operacional Windows, da versão XP até a mais atual. E o Windows Explorer, né, que se encontra aqui dentro, né, gente, do Windows. Aí veja só, dentro destes pontos aqui, sem sombra de dúvidas, o que a sua banca ama é o Excel. E, gente, nem sempre o examinador ele vai ser leal, tá? No sentido de quê, professor? No sentido de cobrar aquilo que as bancas já estão aí acostumadas a cobrar. Infelizmente, a nossa banca ADM Tech, ela cobra aí, ó, diversas características do Excel, inclusive fórmulas, né, que humanamente falando não tem assim a condição de você conhecer todas. Acho que eles vão lá, pesquisam aleatoriamente dentro do Excel, né, uma determinada função e colocam nas questões, né? Se você dedicar um tempinho para resolver, né, uma sequência grande de questões, vocês irão notar isso, tá bom? Beleza. Então, aqui no nosso estudo, a gente vai, né, se basear exatamente na maioria das questões, naquilo que você pode realmente acertar em prova, beleza? Já chama a sua atenção para esse primeiro ponto. No ponto 4, vai falar utilização de tecnologias de internet, o que vai envolver correio eletrônico, navegadores, né, Google Chrome, Internet Explorer e Mozilla Firefox, e também segurança na internet, que pode aqui ser cobrado qualquer coisa nesse sentido. Agora, olha aqui para mim, né, para eu conversar um pouquinho com você. Nesse projeto aqui, Carga Máxima, se você já fez algum projeto Carga Máxima comigo anteriormente, você vai notar que na banca ADM Tech não há a possibilidade, né, da gente separar as questões exatamente por assunto do edital de informática. Por quê? A banca mistura diversos assuntos, né? Dependendo do concurso que você estiver aí, né, se inscrevendo, do cargo, melhor dizendo, a banca vai misturar informática com LDB para a pessoa que vai fazer aí educação. A banca vai misturar informática com ética profissional, informática com direito constitucional. Então, preste atenção. Ao longo das nossas questões,
vamos trabalhar, né, vários pontos, né, da forma como a banca cobra, tá? Ela cobra misturando, né, vários pontos do edital de informática. Então, nós iremos agir dessa forma. Então, dediquei aqui esses 5 primeiros minutos de nossa aula para que você conheça um pouco do perfil dessa banca, tá bom? Então, já fique esperto, né, e já se prepare, né, para esse contexto de prova. Pronto. Sem mais delongas, vamos agora, ó, para as nossas questões. E aqui nós temos, gente, a primeira questão, beleza? Aqui na primeira questão, aplicada para o cargo de auxiliar administrativo no ano de 2022 na Prefeitura de Lajedo, né, em Pernambuco, temos o seguinte: analise as afirmativas a seguir. Então, é típica, né, essa ação da banca, tá? A banca, ela costuma apresentar aqui duas assertivas e dentro das alternativas ela vai perguntar se as duas são verdadeiras, se apenas uma afirmativa é verdadeira, né? Se duas são falsas. De repente ela pode colocar mais de duas expressões para você julgar. Então preste atenção, não é uma banca fácil, é bem verdade, mas selecionamos aqui, né, 50 questões para que a gente converse um pouco, né, sobre as principais características dela. Então, primeira afirmativa diz o seguinte, ó: na célula A1 do Excel foi incluída a função delta 5,4, enquanto na célula B2 foi posta a função delta 5,5. Assim, dadas essas informações, é correto afirmar que o resultado exibido em A1 é 0 e o resultado apresentado em B1 é 1. Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui quando se fala de função é, de fato, né, a sintaxe, a maneira como se organiza aqui essa função. A função delta, talvez você entenda como sendo uma função, né, irrisória, sem nenhum valor, mas em alguns contextos, principalmente para quem aí vai trabalhar na área de engenharia, é muito importante. Por quê? A função delta vai comparar dois números, tá? Vai comparar dois números para saber se eles são iguais ou não. Essa é a função delta. Se os dois números forem iguais, o que é que vai acontecer? Se forem iguais, o delta vai retornar 1. E 1 é o mesmo, gente, que verdadeiro, tá certo? Se for falso, o delta ele vai retornar lá o 0. E o 0 aqui, né, representa o falso, tá? Então, dentro do Excel, 1 representa verdadeiro. Dentro do Excel, 0 representa falso. É daí que a gente tira lá o conceito de binário, né? São duas possibilidades. Ou é verdadeiro, que é 1, ou é falso, que é, no caso aqui, 0. Beleza? Então, gente, na primeira função, ó, o que é que nós temos? 5 e 4. 5 e 4 são números iguais? Não. Então, o resultado vai ser o quê? 0, né? Dentro de A1, porque foi o primeiro cálculo que a gente fez, tá bom? Enquanto na função, na célula, né, B1, em que foi posta a função delta 5,5, os dois números, pessoal, são iguais. Logo, a resposta tem que ser o quê? Verdadeiro. São números iguais. Então, em B1, realmente o resultado é 1. Então, a primeira assertiva está correta. Mas, professor, que questão, né, diferente. Eu já venho estudando aí informática para concursos há um tempo e nunca tinha visto essa função. Tudo bem, aprendeu ela, né? Uma função bem simples, bem fácil. Show de bola. Se a primeira assertiva está correta, gente, a letra A, né, vai dizer que as duas afirmativas são verdadeiras. Pode ser. A B vai dizer que a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Ok? Pode ser também, né? A letra C diz que a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa, a gente a elimina. E quando ele diz que as duas afirmativas são falsas, a gente também, né, fica obrigado aqui a eliminar essa alternativa, tá bom? Vamos analisar a segunda alternativa. O intervalo de A2 até A6, lembrando que 2 pontos, né? 2 pontos indica justamente o significado
sequencial de até. Então, vou considerar todos os valores que estiverem entre A2 e A6, ou seja, A2, A3, A4, A5 e A6. Vou considerar, né, esses valores. E eu também tenho o símbolo ponto e vírgula, que dentro do contexto de soma, de média, de mediana, significa e, ou seja, é uma disjunção, vai ser um valor e outro. Por exemplo, de A2 até A6, eu também poderia modificar aqui o sentido, colocando aqui embaixo o quê? Uma vírgulazinha, ponto e vírgula. Então, não seria de A2 até A6, seria A2 e A6. Isso muda completamente o resultado, tá, de um cálculo, beleza, gente? Show de bola. Então, ó, vamos lá. O intervalo de A2 até A6 de uma planilha do Microsoft Excel possui os seguintes valores, respectivamente, 1, 2, 3, 4 e 5. Assim, se na célula A10 for inserida a função igual med de A2 até A6, então nessa célula será exibido o valor 15. Gente, olha só. A função med, né, vai entregar para a gente aqui a mediana. E o que é a mediana, gente? A mediana é o valor central de um conjunto ímpar de números. Veja, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu tenho, né, esses 5 números, a mediana seria 3 e não 15, como a questão ela quer dizer aqui, beleza? Então, assim sendo, ó, a questão a assertiva 2, né, melhor dizendo, se torna errada. Se está errada, a letra A é eliminada, porque diz que as duas seriam verdadeiras, e o gabarito só pode ser a nossa letrinha B, beleza? Agora, perceba, gente, que são dois assuntos, duas funções totalmente diferentes, né? E que você, obviamente, precisava conhecer. Acredito que fica muito difícil da maneira, né, que a banca organiza as suas questões, a gente conhecer aqui, né, o gabarito, beleza? Assim, né, dando um chute. Então, por isso que esse momento aqui de conversa, de diálogo entre a gente, né, esse curso de resolução de questões se torna um diferencial, tá bom? Bora lá. Questão agora de número 2, gente. Questão de número 2. Olha só. Vamos lá. Auxiliar administrativo, né, ainda para a mesma prefeitura, né, prefeitura de Lajeado, tá? Diz assim: analise as afirmativas a seguir, né? Em uma primeira, né, primeira afirmativa e a segunda, como já é de regra. Olha só. Analise as afirmativas a seguir. Primeiro, em uma planilha do Excel, a célula B17 inclui a fórmula G2. Esse símbolo, tá, gente? Ele significa, né, exponenciação. Então, exponenciação. Aí você vai lembrar lá daquela operação, né, que é uma abreviação da multiplicação, tá? Então, vai ser G2, ó, elevado à quinta potência. Enquanto a célula G2, né, ele continua, possui o valor 2. Então, veja só, vai ser 2 elevado à quinta. Então, essa informação já é muito importante para a gente, tá? Então, vai ser 2 elevado à quinta potência, tá bom? Show de bola. Aí ele continua. Dadas essas informações, é correto afirmar que o valor a ser exibido na célula B17, né, que é onde você inseriu essa fórmula, é igual a 32. Ou seja, é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E, gente, isso é verdade, né? Então, ó, é uma abreviação da multiplicação. 1, 2, 3, 4, 5. Né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, né? 32. Então, este é realmente o resultado. Então, a primeira afirmativa correta. Se a primeira afirmativa está correta, a letra A permanece. A letra B diz que a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa, também permanece. C, a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa, aí a gente elimina. E a letra D, né, vai dizer que as duas afirmativas são falsas. Eu também já consigo eliminar aqui sem nenhum problema. Tudo bem. Agora, vamos analisar a segunda assertiva, gente, que em minha opinião, né,
já é um pouco mais complicado porque vai envolver, né, no caso, conhecimento matemático também, tá bom? Conhecimento matemático além de informática. Misturou. Certamente, né, por se tratar aí do cargo de auxiliar administrativo, você tem que dominar bem matemática básica, né? Concordam comigo? Você concorda. Com certeza você concorda. Então, aqui o examinador ele extrapolou um pouco o conceito, o conhecimento, né, dentro de informática. Olha o que ele diz. Em uma planilha do Excel, a célula M1 possui o valor 100. A célula M2 está preenchida com 2, certo? E na célula M3 foi incluído o valor de 10%, né? Que isso aqui seria o que, gente? A taxa, né? Assim, se a célula K4 for posta, né? Se na célula K4 for posta a fórmula M1, né? Que é o valor inicial, vezes aí 1 mais M3. M3 seria aqui os juros, né? Elevado a M2, que certamente é o tempo, então nessa célula será exibido o resultado de uma capitalização em regime de juros compostos. E, gente, isso aqui está o quê? Correto, né? Correto. Agora que você precisava aqui, né, ter um conhecimento de matemática básica, né? Ter ali em sua mente a ideia, né, dos juros compostos, beleza? Então você precisava saber realmente a fórmula dos juros compostos, beleza? Show de bola, bacana. Então, você percebe que é mais uma questão que vem extrapolando ou saindo um pouquinho da curva daquilo que a gente costuma, né, encontrar em informática para concursos. Então, fique atento para essa possibilidade, estude, sei lá, algumas fórmulas associadas à sua área de atuação. Ah, vou fazer uma prova para farmacêutico, professor. Então, se ligue em algum cálculo envolvendo farmácia, veja, né, as utilidades do Excel, né, dentro da sua função. Até porque no edital diz o quê? Diz que é a utilização das tecnologias Microsoft no ambiente de trabalho. Então, por isso que não cabe recurso. Então, abre o olho bem, tá bom? Bora lá. Questão agora de número 3. Aplicado no concurso, né, gente, de 2021, na Prefeitura de Flores, né? E nos diz o seguinte, ó, a questão de número 21. Analise as afirmativas a seguir. Show de bola. Ó, o Excel é um programa de elaboração de apresentações digitais animadas que utiliza slides descritivos para exibir e editar arquivos em diversos tipos de mídia. Gente, o Excel, lembrando, né, que isso é uma questão mais conceitual, tá? O Excel, ele não é um programa para elaboração de apresentações digitais animadas que utiliza slides descritivos. Isso aqui seria o conceito lá de PowerPoint, né? Eu vou colocar só P, tá? PowerPoint, tá? Esse seria o conceito de PowerPoint. Então, já elimino um. Aí, você percebe que a questão aqui no cantinho, né, ainda no comando, diz assim: marca a alternativa correta. Letra A, nenhuma afirmativa está correta? Eu não posso dizer isso. B, apenas uma afirmativa está correta? Também não posso dizer isso. C, apenas duas afirmativas estão corretas? Gente, essa daqui poderia ser o gabarito ainda, né? Agora D, todas as afirmativas estão corretas? Não, eu já elimino a D. Porque se a primeira assertiva está errada, não tem como todas as assertivas estarem corretas. Concordo comigo? Beleza. Então vamos lá para a segunda afirmativa. A função PROC-V no Excel 2019 pode ser usada, por exemplo, quando um servidor deseja procurar pelo sobrenome de uma servidora a partir de seu número de identificação. Gente, isso aqui é o que? É verdade, tá? O PROC-V é uma procura na vertical. Então, imagine que você tem aqui, né? E é importante que você aproveite esse carga máxima também para ver, né, dentro do seu curso teórico, fazer uma revisão sobre o PROC-V, né? Se tiver dúvidas, como eu sempre digo aqui nos nossos cursos, pode entrar em contato com a nossa equipe,
pode pedir o meu contato, tá? Direto, e eu vou ter o maior prazer em esclarecer, tá? Uma dúvida aí em relação à informática, tá bom? Então, PROC-V. Como é que funciona o PROC-V, gente? É uma procura na vertical. PROC-V, procura na vertical. Se é uma procura na vertical, eu vou procurar onde? Nas colunas, tá? Então, ó, A, B e C. Vamos imaginar que aqui, ó, eu tenho o código que eu sei, o código da minha servidora, né? Eu sei o código dela. Cadê? É a partir do seu número de identificação, né? Seu número de identificação, posso traduzir como código, beleza? E aqui eu tenho o nome dela e tenho o sobrenome, beleza? Então, como é que essa função ela vai acontecer? Eu vou dar, né? Vou colocar o sinal de igualdade, vou colocar o PROC-V, vou colocar o valor, né? Vou abrir o parênteses aqui. Vou colocar o valor que eu quero encontrar, né? Na primeira coluna, tá? Lembrando que o PROC-V, ele sempre vai usar como parâmetro a primeira coluna. Então, ele vai vir procurando, ó, de cima para baixo, ou seja, ele vai vir aqui de cima para baixo, procurando o código que eu sei. Então, o valor, que é o código, né? O código da pessoa, tá certo? E coloco, né, a matriz, que é o espaço onde eu vou procurar o meu valor, beleza? E depois coloco aí o número, né, da coluna em que eu vou encontrar o resultado. Aqui seria, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, o resultado estaria na 3 e eu diria se quero um valor exato ou aproximado, tá certo? Então, como eu quero exato, eu coloco falso, né, para dizer que é o valor exato. Não quero que busque por algo aproximado dentro do conjunto de valores, não, né? Seria uma busca ali aproximada por valores, tá certo? Só que não é tão interessante, né? Como você quer exatamente aquele código. Então, a função vai procurar aqui na primeira, vai encontrar o código da servidora, né? E vai dar como resposta o sobrenome dela, correspondente. Então, se o código aqui é 1 e o sobrenome lá é Maria, né? Então, ele vem lá e entrega para a gente o Maria como resposta, tá? É possível fazer isso aqui? Claro que é possível, né? É o que eu estou explicando para vocês, tá bom? A segunda afirmativa está correta. A letra A já morre, né? Porque diz, ó, que nenhuma afirmativa está correta. A B diz assim, apenas uma afirmativa está correta? Pode ser. E a letra C, apenas duas afirmativas estão corretas. Então, vou analisar, né, a nossa terceira afirmativa. Olha só, a ferramenta Análise Rápida no Excel permite a um servidor público, né, criar um gráfico de forma prática. Para isso, é necessário selecionar o intervalo de células que contém um dado que se deseja mostrar no gráfico. Perfeito, né? Então, essas aqui, ou essa, né, é uma das funções que a gente encontra aí quando tratamos a respeito dos gráficos. Isso é muito comum também, né, dentro do conceito de planilhas dinâmicas, beleza? Então, se eu sei que a terceira também está correta, eu elimino a letra B e só pode ser aqui o nosso gabarito, a letrinha C. Gente, essa banca ela não brinca em serviço, tá? Sempre traz essas questões, ó, cheia de informações. E não segue a mesma linha, né, de informações, como eu disse no início aqui do nosso bloco, tá? Então, muita atenção, treinem, mas treinem bastante, porque isso vai trazer aqui velocidade para vocês, tá bom? Então, eu estou fazendo a resolução de questões de forma um pouco mais lenta para trazer algumas explicações, mas no momento da prova você precisa ser extremamente mais rápido, beleza? Show de bola! Então, vamos lá para a questão de número 3, gente. Aliás, questão de número 4, né? Agora, para o cargo de digitador, né? Aplicado lá no ano de 2020 para a Prefeitura de Água Branca, gente. Olha só o que nos diz, né? A questão de número 4. Ó. Com base no texto Fórmulas do Excel, leia as afirmativas a seguir. Gente, geralmente essa banca também ela gosta de trazer um texto conceitual sobre cada questão lá, né, associada à informática, tá? Mas para a gente ganhar tempo aqui,
e é possível, né, a gente responder sem olhar esse texto, até porque é o texto padrão que eles pegam lá do site da Microsoft e colam aqui, beleza? Então vamos lá. Segundo o texto, por padrão, o Excel usa o estilo referência A1, que se refere a linhas com letras, linhas A, B, C e D, etc. E se refere às colunas com números 1, 2, 3, etc. Essas letras e esses números são chamados de títulos de linha e de coluna, respectivamente. Olha só, gente. Essa primeira afirmativa aqui está o quê? Errada. Professor, como assim está errada? Vem comigo. Aqui dentro do Excel, a primeira coisa que eu quero que você note aqui, é a maneira como os nomes, né, são dados. Olha só, as colunas são dadas, são intituladas, são nomeadas com letras e sempre na vertical, enquanto as linhas com números. O que foi que o examinador fez, pessoal? Ele usou como exemplo aqui a célula, né, A1, coluna A, linha 1, que forma a célula A1 como referência, e disse que A é a linha e que 1 é a coluna. Isso aqui está o quê? Errado, tá? Então, veja a sutileza do examinador, né, em colocar aí essa casquinha de banana, tá bom? Então, a primeira assertiva está o quê? Errada, incoerente, tá bem, gente? Show de bola. Se a primeira está errada, a letra A diz assim, ó, as duas afirmativas são verdadeiras. Aí isso aqui é falso. B, a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Aí é falso, porque a 1 não é verdadeira. 2, a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa, não sei. E a letra D diz as duas afirmativas são falsas. Então, vou analisar agora a segunda assertiva. No Excel, para se referir a todas as células nas linhas 5 até 10, o usuário deve usar 5 ponto, 2 pontos, né? 10, de acordo com o texto. Gente, isso aqui é o quê? É verdade, né? Se eu quiser me referir, por exemplo, a todas as células da coluna A até a coluna E, eu vou falar o quê? Ó, selecione a coluna A, todas as células da coluna A, até a célula da coluna E. Mas eu também poderia dizer o quê? Selecione todas as células, né, das linhas 5 a 10, sem se importar aí, né, com qualquer coluna que seja. Então, é pegar todas as colunas existentes dentro da planilha, beleza? Então, isso aqui é uma forma de quê? De fazer referência a um bloco maior de células. Então, está correto. Assim sendo, eu elimino a letra D, que diz que as duas afirmativas são falsas, e o gabarito da minha questão só pode ser a letrinha C. Bacana? Show de bola. Vamos lá agora para a questão de número 5. Ainda, gente, para o cargo de digitador na mesma prefeitura, tá bom? Aí diz assim, ó, com base no texto Fórmulas do Excel, leia as afirmativas a seguir. Então, pegando a mesma ideia que a gente já vinha conversando, beleza? Olha o que nos diz aqui a questão. Primeiro, no Excel, para se referir ao intervalo de células na coluna A e linhas 10 até 20, o usuário deve usar A10, 2 pontos, A20, de acordo com o texto. Isso aqui é o quê? É verdadeiro. Por quê? Quando eu quero, né, fazer uma referência sequencial, o que foi que eu falei para vocês? Eu tenho que usar aqui os 2 pontos, que significa o quê? Até. Que é o que o examinador fala na questão, ó. Ele usa aqui a palavrinha até. Se ele falou até, é 2 pontos, beleza? Então, A20. Agora, se ele falasse I, aí já mudaria, né, o sentido um pouquinho para a gente, tá bom? Então, a primeira afirmativa está correta. Letra A, as duas afirmativas são verdadeiras? Ainda permanece. A letra B diz que a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. C, a afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa, eu já elimino. E diz que as duas afirmativas, a letra D, né? As duas afirmativas são falsas, então a gente elimina também. Vamos lá para a segunda afirmativa. No Excel, o usuário deve usar B15, 2 pontos, né? E15, de acordo com o texto. Opa, perdão, gente, vamos lá de novo. No Excel, para se referir ao intervalo de células na linha 15
e colunas B até E, o usuário deve usar B15, E15. Perfeito, ou seja, ele quer marcar todas as células que façam parte das colunas B até E e que estejam na linha 15, beleza? Então, ele está fazendo referência aí, né, somente a essas células de forma também sequencial, tá bom? Então está o quê? Correto. Então, neste contexto, o gabarito aqui da nossa questão só pode ser a nossa letrinha A, beleza? As duas afirmativas são verdadeiras. Gente, com essa questão, nós vamos fazer aqui a nossa primeira pausa, encerrar aqui o nosso primeiro bloco e daqui a pouquinho eu estarei de volta, beleza? Não saia daí.